galera, como é que vocês estão? Gabriel Bezek trazendo mais um react pra vocês e dessa vez um react aí, né, de League of Legends. Eu jurava que eu nunca ia trazer nada desse ultraje para o canal, né, mas enfim, se pediram, a gente atende o pedido, né? Ai, caralho, em plena 2023, cara, não é possível não, mano, não é possível não. Mas é isso, mas é isso. Só bora. Essa espinha tem CPF? Tem, só que eu não posso falar em live, né, velho? Senão eu tomo pranchadão. Eu tomo pranchas. Mas é isso. A história aqui que vai ser retratada é o Nasus e o Renekton. Nasus e Renekton. Do TFT, eu lembro de ter combado esses dois. Eu acho que eles são... Como é que é o nome? Quando é robô, velho. É uns robozinhos que tem lá. Eu esqueci o nome aqui agora da Sinergia, que é o nome lá do TFT, né? Mas enfim, Mecha. São mecha, né? E, pô, lembro de lá. Agora a história deles acho que vai abordar aqui, né? A história dos irmãos ascendentes. É do canal Celp, né? Então eu vou deixar o link do vídeo original na descrição. Vocês vão lá deixar aquele apoio no Celp, beleza? Lembrando que se vocês querem participar disso aqui ao vivo, live todos os dias a partir das 18 horas. Só colar aqui com esse chat lindo, maravilhoso, não é mesmo? E o link é qual? /Berserk lá na roxinha, beleza? Tamo junto naquele pique. 3, 2, 1 e play. Vamos ver se eu vou entender a história dos irmãos ascendentes. Obrigado, Celp na voz, trazendo mais videozinho de história aqui pra vocês. Perfeito. E hoje é a história dos dois irmãos que foram um dos mais pedidos aqui, que Perfeito. é o Nasus e o Renatão. E o bagulho é o seguinte, antes de começar a história, tem que estabelecer o período que as coisas se passam aqui. Por que que eu tô falando isso? Essa daqui é a linha do tempo oficial liberada pela Riot. E a grande maioria das histórias que aparecem aqui no canal se passam depois do ano 0. Quer dizer, tem uma ou outra que é mais antiga, mas a grande maioria é pra cá. A história do Nasus e do Renekton, ela começa no auge do Império de Shurima, mais ou menos por aqui. Eu tô falando isso porque ao longo muito dos tempo anos, atrás. muita coisa mudou em Runeterra, e Shurima foi uma das mais afetadas. Dito isso, então, bora começar. Nasus e Renekton nasceram na antiga Shurima. Perfeito. Os dois irmãos eram muito próximos, porém eram praticamente opostos. Desde pequeno, Nasus sempre foi muito inteligente. Ele era um aluno dedicado, a ponto de que antes dos 10 anos de idade, ele já tinha memorizado e analisado as maiores obras de história e filosofia de Shurima. Porém, seu irmão Renekton era um cara muito esquentado que vivia fazendo merda. Putaço. Ele não era dedicado nos estudos igual o Nasus e ele ainda vivia arranjando briga na rua. Esse aí que é o brabo. Porque as outras crianças provocavam ele, porque sabiam que era muito fácil deixar ele puto. E às vezes era simplesmente porque ele estava entediado e precisava socar alguém. Caralho, Cleiton. Cleiton. Personalidade difícil de Renekton, o Nasus passava a maior parte do tempo dele como babá do seu irmão, para evitar que ele não se metesse em briga muito séria, porque era praticamente impossível evitar que Renekton um é a voz da razão, o outro é o porra louca. Um pouco familiar, né? Sim. Mas tudo bem. Quando Nasus atingiu a maioridade, ele foi estudar no Colégio do Sol, uma das academias mais prestigiadas de Shurima, e lá ele teve os melhores professores do Império e desenvolveu uma ótima compreensão de logística e estratégias militares, levando ele a se tornar o general mais jovem da história. Caralho. Só que quando Nasus saiu de casa para ir pro Colégio do Sol, o Renekton começou a fazer mais merda ainda. As brigas de Renekton começaram a ficar muito mais sérias, então Nasus ficou com medo de que a natureza violenta de seu irmão fizesse com que ele fosse preso ou talvez até morto. Então ele resolveu alistar o seu irmão no exército para ele aprender a virar gente. E assim, na teoria, o Renekton nessa época ainda era novo demais para entrar pro exército. Só que o Nasus já tava lá e ele era de cargo alto, então ele conseguiu dar um jeitinho de botar o Renekton pra dentro. Os dois trabalhavam juntos e se destacavam no exército por motivos diferentes. Nasus era a cabeça, Renekton era a espada. Como soldado, Nasus era competente. Onde ele mandava realmente bem não era no campo de batalha, mas sim no planejamento do combate. Ele era um gênio da estratégia e sob seu comando o exército Shurimani conquistou inúmeras vitórias para o imperador. Além de um ótimo general, Nasus também era um cara muito empático e responsável, estando sempre atento às necessidades, aos salários e ao bem-estar de seus soldados. Perfeito. Renekton, por outro lado, era um Porra gorila. louca. A disciplina Gorila. da vida militar deixou Troglodita. Renekton muito menos problemático, e ele participou de inúmeras
nas guerras de conquista que foram travadas pelo seu irmão. Nasus costumava dizer que era ele quem planejava as batalhas e Renekton era quem as vencia. Quando o assunto era fazer guerra, Renekton era um monstro. Ele era um ótimo guerreiro, sua ferocidade e sua truculência ainda eram evidentes em batalha. Porém, o que realmente fez sua reputação foi sua honra e bravura. Depois de salvar a cidade remota de Zureta, o imperador viu que Renekton era muito bom de guerra, então promoveu ele a capitão e nomeou ele como guardião de Shurima. Nessa batalha, Renekton possuía apenas 1/10 do contingente inimigo, e seu objetivo era conseguir segurar as tropas inimigas para que a cidade fosse evacuada. 300 de Esparta. Ninguém tava botando fé que ele fosse conseguir sair vivo dessa situação, mas o cara era nervoso, e Renekton, junto com suas tropas, conseguiu segurar a batalha até que Nasus chegasse com os reforços, e assim eles derrotaram os invasores. Ao longo das décadas de serviço militar, Renekton fez fama no exército. Sua reputação chegou a se igualar até mesmo Quer ver que aos um vai brigar membros com o do outro? Batalhão dos Ascendentes, os famosos deuses guerreiros de Shurima. Os Ascendentes são pessoas que foram escolhidas a dedo para se dirigir até o disco solar, a mega estrutura que nessa época era o grande coração de Shurima, e lá eles seriam expostos a uma quantidade imensa de magia, e caso eles sobrevivessem, eles se tornariam os chamados Ascendentes. Deuses guerreiros imortais, com poderes além da compreensão. Esse ritual ele era muito perigoso, então normalmente só era submetido a ele aqueles que já estavam perto do fim da vida, já estavam velhos, estavam doentes, mas que apesar disso ainda eram figuras importantes para o Império, então eram escolhidos para serem imortalizados dessa forma. Se tu assistiu meu vídeo da Merdeira de Targon, essa história de ascensão tá parecendo familiar, né? Pois é porque o disco solar na verdade é uma obra targonense. Foram os aspectos de Targon que guiaram os antigos Shurimani durante a construção do disco solar. Mas isso é assunto para outro vídeo, o foco da história não é esse. Voltando pro Nasus e pro Renekton. Enquanto Renekton fazia sua fama como guerreiro, Nasus ele tava meio perdido na vida. Ele não gostava da guerra, ele entendia a importância de guerrear e sabia que naquele momento aquilo era muito importante para a expansão do Império. Só que ele não queria território, ele não queria riqueza, a única coisa que ele queria era conhecimento. Toda vez que um território novo era conquistado pelo exército Shurimani, Nasus ordenava que todos os livros, pergaminhos e ensinamentos fossem guardados e entregues às bibliotecas e os arquivos do Império, para que assim todo esse conhecimento não fosse desperdiçado e pudesse ser aproveitado pelas gerações futuras. Só que aí o Nasus acabou ficando doente, e essa doença era uma doença degenerativa horrível, que aparentemente não tinha cura, e que de acordo com um médico, o Nasus ia morrer dentro de uma semana. Que isso? A inteira ficou desolada, porque o Nasus ele era um grande símbolo do orgulho Shurimani. Ele era adorado por todos, inclusive pelo próprio imperador, que conversou com Setaka, a rainha guerreira do Batalhão dos Ascendentes, sobre uma possibilidade de levar o Nasus no disco solar, que assim ele iria ascender, ia ser curado da doença e ainda ia virar um cachorrão com 3 metros de altura. E como Nasus já tinha feito muito pelo Império, Setaka aceitou. Mesmo com a enfermidade, Nasus teria que passar pelo ritual imediatamente. Quando o dia de sua ascensão chegou, o general estava tão fraco que ele não conseguiu terminar de subir a escada do disco solar. Seu irmão Renekton, que a essa altura já era um comandante de guerra muito respeitado, se dispôs a carregar o corpo debilitado de Nasus até o topo do disco. O Nasus não queria que o Renekton fizesse isso, porque tanto ele quanto o Renekton sabia que quando eles chegassem no topo, provavelmente Renekton seria pulverizado durante o processo de ascensão. Só que o amor que Renekton nutria pelo seu irmão era mais forte do que qualquer instinto de autopreservação dele. E ele insistiu em levar seu irmão até o topo do disco, mesmo sabendo que ele ia morrer no processo. Só que para surpresa dele, ele não morreu. Aparentemente, o disco solar estava de bom humor naquele dia. Escolheu então, os dois. Além de acender o Nasus, ele também acendeu o Renekton de bônus. Ambos ganharam formas que remetiam à sua personalidade. Nasus ganhou um corpo esguio e uma cabeça de chacal, enquanto Renekton virou um crocodilo entupido de esteroide. Então, pra você que achava que o Renekton era um jacaré, na real ele é um crocodilo. Mas os dois bichos são muito parecidos, então, na dúvida chama de lagarto. O chacal era considerado a fera mais astuta e inteligente de todas, enquanto a agressividade do crocodilo se encaixava perfeitamente com Renekton. Ambos com poder além da compreensão, a grande dádiva da ascensão para Nasus era de que agora ele ia poder passar vidas inteiras estudando e refletindo, enquanto Renekton, que se ele já era brabo quando era humano, agora então um solador. Não tinha pra ninguém. Ele comandou os exércitos de Shurima em diversas batalhas muito
sangrentas. A misericórdia nunca era esperada e muito menos concedida. A lenda de Renekton ultrapassou as fronteiras do Império, e ele passou a ser conhecido por seus inimigos como o Carniceiro das Areias. Porém, por conta dessa ferocidade de Renekton, muita gente, incluindo Nasus, acreditava que uma parte da humanidade de Renekton tinha ido embora com o ritual. Durante o cerco à cidade de Nashiramai, Nasus soube que seu irmão tinha destruído a grande biblioteca e matou todos que se opuseram a ele. E nessa ocasião foi quando os dois quase saíram na mão pela primeira vez. Porém, quando Renekton viu o olhar de decepção de Nasus, a fúria dele meio que dissipou e ele ficou envergonhado. Então veio a revolta de Ikatia. Os Ikatianos, eles tinham descoberto uma nova forma de magia que eles carinhosamente batizaram de Vazio. Confiantes de que essa nova forma de magia seria capaz de derrotar os governantes de Shurima, Ikatia então declara guerra ao Império Shurimani. Os Ascendentes então são enviados para cuidar da rebelião e os Ikatianos resolvem liberar o Vazio no campo de batalha. Que ideia incrível, né? Só que deu tudo errado. A fenda do Vazio que os Ikatianos abriram saiu consumindo tudo que estava no local, e os monstros que saíram de lá atacaram tanto os Ascendentes quanto os Ikatianos. Inclusive, lembra que eu falei da Setaka, a rainha guerreira dos Ascendentes? Morreu. Então, foi aqui que ela morreu. Essa guerra resultou na queda de Ikatia e mudou muito os Ascendentes, deixando eles mais insensíveis e mais propensos à ira. Apesar disso, Renekton se manteve firme e fiel ao Império, servindo aos futuros imperadores como guerreiro, comandante de guerra e guarda-costas. Já Nasus, ele se isolou por vários séculos para estudar e tentar compreender o que tinha acontecido com seus irmãos e o que isso poderia significar no futuro. Então chegamos no Tico e no Teco de Shurima, Azir e Zeraf. Azir nessa época já havia se tornado imperador e ele planejava passar pelo ritual de ascensão para poder sentar ao lado de Nasus e Renekton. Porém, na hora do ritual, Zeraf, que era o braço direito de Azir, empurrou o imperador para longe, fazendo com que ele fosse pulverizado pela luz solar e que todo o poder do ritual de ascensão fosse direto para o corpo de Zeraf. Só que o poder do ritual não pertencia a Zeraf e as consequências de trair Azir foram desastrosas. O poder ilimitado do Sol acabou destruindo Shurima inteira, destroçando seus templos e lançando a ruína sobre a cidade. O disco solar desabou do céu e em menos de um dia, um império que foi construído ao longo de milênios foi completamente pro buraco. Só que aí que tá, foi tanto poder pro corpo do Zeraf que em vez dele virar um bicho, ele acabou virando esse troço aí que tá no game. E ele ficou poderosíssimo. Tão poderoso que... E aí, José, boa noite, Gil, bom descanso pra ti, viu? Zeraf, os dois irmãos foram lá pra confrontá-lo. E o Zeraf, ele fez um 2x1 contra o Nasus e o Renekton e ele fez com uma mão nas costas. O Zeraf estava dando um cacete tão grande nos dois que o único jeito que eles encontraram de parar o feiticeiro foi levá-lo até a tumba dos imperadores, que ficava debaixo da cidade, e trancar ele lá dentro. E quem teve essa ideia foi Renekton. Ele arrastou Zeraf até a tumba dos imperadores e pediu que Nasus trancasse os dois lá dentro. No começo, Nasus recusou, só que não tinha outro jeito, então ele acabou fazendo. E assim, ele trancou Renekton na escuridão junto com Zeraf durante séculos. Com a queda do disco solar, todos os deuses guerreiros que restavam sentiram a perda em seus corações imortais. As águas divinas que afloravam do oásis da cidade secaram, levando a morte e a fome por toda Shurima. Por um tempo, alguns ascendentes ainda se esforçaram para tentar manter o Império vivo. Porém, por conta de rivalidades, eles acabaram brigando entre si, e o Império foi pro buraco de vez. Completamente isolado, Nasus carregava o pesado fardo da culpa e vagava pelas ruínas vazias que eram lentamente engolidas pelo deserto. Séculos se passaram e Nasus tinha esquecido qual era o seu propósito na vida, até que dois mortais fizeram merda, mexeram onde não devia e Zeraf foi libertado. E não só Zeraf, Renekton também. E Renekton ele saiu de lá com muita raiva. Raiva do Zeraf? Não, raiva do Nasus. Durante os séculos que Renekton ficou preso na tumba com Zeraf, o Zeraf começou a encher a cabeça do Renekton de ideia errada. Ele conseguiu convencer Renekton de que Nasus, com inveja do sucesso de seu irmão, tinha aproveitado essa chance para se livrar dele e ser imortal sozinho. Acabou que a sanidade do Renekton durante o tempo que ele passou lá foi completamente destroçada. Alguns saqueadores e guerreiros do deserto passaram a adorá-lo, só que ele não dava muita bola para isso. O herói de Shurima não existia mais. As mentiras de Zeraf tornaram o Renekton um monstro completo, e agora ele vaga pelo deserto com um único objetivo:
encontrar e matar seu irmão Nasus. O antigo vigor renasceu em Nasus e ele ficou chocado quando Azir voltou e colocou o antigo disco solar de volta no céu. Ué, mas o Azir não morreu? Então, eu vou contar uma coisa pra vocês. O pessoal em Runeterra parece que não gosta muito de ficar morto. Mordekaiser, Viego, Kalista, Caralho, todo mundo Ionia, volta? e agora o Azir. Quando Sivir e Cassiopeia arrombaram a tumba onde Zeraf e Renekton tava, a Cassiopeia traiu a Sivir e meteu uma facada nas costas dela. Só que, o que ela não sabia é que Sivir era uma descendente direta de Azir. O sangue de Sivir que correu pelo chão fez o espírito do Imperador despertar novamente. Azir renasceu e ele estava determinado a restaurar a glória do Império Shurimani. Porém, Nasus sabia que o novo Deus Imperador iria precisar de orientação e aconselhamento nos próximos anos. E agora Nasus busca um jeito de restaurar a antiga glória de Shurima enquanto tenta lidar com a ameaça que é Zeraf. Em uma batalha recente entre os dois, a cidade de Vekaura acabou sendo destruída. O conto Descendentes conta que Zeraf foi até aquela cidade para tentar matar Sivir, a última descendente do antigo imperador Azir. Sivir estava extremamente ferida e estava sob cuidados de Thalia. Quando Zeraf chega na cidade junto com os saqueadores, eles começam a destruir tudo. Nasus manda as duas fugirem e ele tira 1x1 com Zeraf. Ele sabia que sozinho ele não tinha chance contra o Zeraf, ele só queria tentar segurar o Zeraf para dar tempo da Sivir fugir. Os dois têm uma luta estilo Dragon Ball Z, destroem metade da cidade, Zeraf mói a cara de Nasus na porrada de novo e ainda conta pra ele sobre como Renekton tinha se tornado uma fera descontrolada. E Nasus não acreditou, ele achou que aquilo era só uma provocação do Zeraf. Depois disso, a cidade de Vekaura foi inteira engolida pela areia e em uma noite, um grupo de saqueadores acabou indo lá para recolher o que tinha sobrado. Esses saqueadores eram liderados por um Vastaia chamado Sai-Surta. O segundo em comando era um homem chamado Rash Sangue Escalma. Eles tinham acabado de atacar uma caravana quando Renekton apareceu nas ruínas. Ele estava procurando por Nasus. Sai-Surta desafia Renekton para um duelo e os dois lutam. Na forma que Renekton estava quando chegou, os dois tinham mais ou menos o mesmo tamanho e a luta foi até que equilibrada. O líder dos saqueadores tinha até levado uma vantagem sobre Renekton e achou que tinha ganhado. Só que aí Renekton apelou pro poder do Ascendente e acabou com a raça do Sai-Surta. Renekton então olha para Rash e pergunta se ele sabia alguma coisa sobre o Nasus. Uma das prisioneiras da caravana que os saqueadores tinham atacado, chamada Dalia, ou Dália, eu acho que é Dalia porque não tem acento, contou a Renekton sobre uma ordem de escribas que buscava uma biblioteca soterrada. E assim Renekton desaparece no deserto, procurando seu irmão Nasus para enfim matá-lo. E essa é a história dos dois até o momento. Se você gostou, deixa então um like ele não aí, chegou a que esse aqui encontrar foi o bastante Nasus. pedido. Se inscreve no canal se não for inscrito, Pra dar o tem vídeo fight, assim né? toda semana. E fui! Caralho. Eu acho o design do Renekton muito foda, velho. Crocodilo Low. Eu viajei. Mano, a história é massa, pô. Massa pra caralho. Eram dois irmãos. Um era mais centrado e estudioso e tal, estrategista. O outro era mais porra louca. Normalmente eu curto mais os caras que é porra louca e sai na mão, né? Então o Renekton eu curtiria mais. Aí o Nasus adoeceu, né? E pra ser curado, o imperador da época falou que ele podia ir no círculo ali do dourado, né? Pra ganhar poderes, né? Aí o irmão dele, o Renekton, falou: não, eu te carrego até lá. Ele: não precisa não, eu vou te carregar assim, porra. Aí carregou, os dois ganhou poder, ficaram gigante, bombado, caralho a quatro. Um virou um chacal e o outro virou de fato um crocodile, né? Aí, né? Da hora. A merda então começou quando esse carinha da tela, o Azir, né? Esqueci o nome, acho que é Azir, né? Quando ele vira imperador, né? E vai pra esse negócio dourado aí. Só que o que acontece? O bicho lá azul, que eu esqueci o nome, eu não lembro o nome dos bichos, velho. O bicho azul lá de choque empurra esse doidão aqui do lugar pra ganhar o poder do ascendente. Só que o poder do ascendente, ele não funciona assim. Ele é só pra quem de fato tinha que ser um ascendente, né? Aí o que acontece? Dá merda. Por quê? Porque esse doidão aqui, ele acaba engolindo a cidade inteira, matando o outro cara. E pra ganhar dele, junto o Renekton e o Nasus. Só que o Renekton, ele é preso junto com o bicho ali, doidão. Porque eles vão na tumba do imperador pra selar, né? Esse mago aqui, doidão. Aí o Renekton, anos, séculos depois, alguém abre a centopeia lá, né? A centopeia e essa menina aqui, essas duas que faz merda, né? Nessa merda é o quê? Abrem a tumba e selam eles, né? No de selar eles, o Renekton sai puto. Esse bichão, o Renekton sai daqui puto, né? O bichão quer matar os ascendentes e o Renekton acha que, né? De tanta mentira que esse doidão ficou falando na orelha dele durante os séculos, ele quer matar o Nasus, porque ele acha que o Nasus é o culpado por tudo. Nasus, né? Então, basicamente, o Renekton tá atrás do Nasus pra, né, pegar ele de porrada.
esse doidão aqui, ele voltou, porque, né, o sangue da Cassiopeia, na verdade, ela é descendente desse maluco. Então o sangue meio que, né, desencadeou o sangue desse doidão aqui pra voltar. Aí o Nasus vai ajudar esse doidão a recuperar o Império, né? Justo, culpar o irmão. Basicamente é isso. O Nasus saiu na mão, né? Nasus saiu na mão com Os mandas. o bichinho que queria matar a menina. Entendi a história, pô. Da hora. É da hora pra caralho. Da hora. É uma história interessante. Very interesting. Apesar de eu não ser muito fã de LoL, sim, não sou muito fã não. Mas eu acho que a lore, as histórias, os vídeos que fazem, né, as músicas são perfeitas. Eu acho que o setor de marketing da Riot é incrível. Incrível, perfeito. Só que o jogo é muito tóxico, velho. Não tenho vontade de jogar, não. Sim, sinceramente. Nunca joguei. Eu já joguei, mas muito pouco, né? Não cheguei a jogar muito. Joguei muito pouco. É um jogo divertido. Você se diverte jogando. Só que a comunidade é muito tóxica, tá ligado? Os caras acham que eles é pro player. Todo mundo acha que é pro player. Todo mundo acha que é profissional, entendeu? Os caras querem te ditar como é que joga, entendeu? Aí é foda. Das vezes que eu joguei foi com meus amigos e tal. Então foi da hora. Foi divertido. Mas é isso. Gostei. CEP, né? CELP. Vou deixar o link na descrição. Vocês vão lá, né? Sigam o CELP. Bravo demais. As histórias são muito boas. Tô gostando, velho. Da hora demais. É que nem as de WoW, velho. As de WoW também é sensacional. Mas é isso. Vou ficando por aqui, né? Vão lá no CELP. Também deixa aquela força aqui. Se vocês querem participar disso aqui ao vivo, vão na livezinha, né? Não? É isso, guys. Tamo junto. Um abraço. Um beijo. Um cheiro. E até a próxima. Falou!